Depois de uma noite de danças, nenhum dos convidados em Stony Cross Park sentiu-se inclinado a acordar antes do meio-dia na manhã seguinte, com exceção de um pequeno grupo de homens que queria sair para caçar. Aline, que tomava uma xícara de chá e sorria para os madrugadores reunidos no terraço dos fundos, ficou desconcertada ao ver McKenna entre eles. O dia estava amanhecendo e o ar se mantinha frio e denso, enquanto o fraco sol inglês se esforçava inutilmente para afastar a névoa. Aline tinha se acomodado diante de uma mesa externa, com um xale de seda ao redor do vestido para o dia, de tecido fino, e tentou não olhar fixamente para McKenna, mas era difícil esconder o fascínio que sentia. Ele tinha uma presença dinâmica, uma virilidade inerente, coisas que ela nunca vira em nenhum outro homem, a não ser, talvez, no irmão. E o traje esportivo combinava perfeitamente com ele. O paletó preto destacava os ombros largos, a calça verde escura aderia às pernas musculosas e as botas de couro preto envolvia as longas panturrilhas. Era um traje que enalteceria qualquer homem, mas em alguém tão grande como McKenna, o efeito era impressionante. Ao sentir o olhar discreto de Aline, McKenna desviou os olhos rapidamente na direção dela. Encararam-se por um instante, com interesse evidente, antes de ele se obrigar a se virar e cumprimentar um convidado que se aproximara. Aline fixou o olhar nas profundezas âmbar da xícara de chá quente, o corpo tomado por uma tensão deliciosa. Não voltou a levantar os olhos até o irmão se aproximar para perguntar sobre a programação do dia. "O café da manhã será servido no pavilhão à beira do lago", informou Aline. Em visitas prolongadas como aquela, a primeira refeição do dia nunca era servida antes do meio-dia. Seria um repasto prodigioso, com uma infinidade de pratos fartos e champanhe suficiente para reviver o clima da noite da véspera. Aline tocou a mão grande e morena do irmão. "Tenha um bom dia", desejou com animação, "e tente manter distância dos hóspedes com má pontaria." Marcos sorriu e comentou em voz baixa: "Isso geralmente não é um problema com os americanos, embora poucos saibam cavalgar decentemente. São bons atiradores." Ainda inclinado sobre a irmã, Marcos esperou que ela o encarasse. Os olhos negros do conde se estreitaram. "Você desapareceu com McKenna por quase meia hora ontem à noite. Para onde foi e o que fez com ele?" "Marcos", respondeu Aline com um sorriso de reprovação. "Nas ocasiões em que você desapareceu com alguma convidada, e houve muitas, nunca exigi saber para onde foi nem o que fez. É diferente no que diz respeito a você." Aline sentiu-se comovida com o instinto de proteção do irmão, embora também achasse graça. "É? Por quê?" Marcos franziu a testa e seu tom era rabugento quando respondeu: "Porque você é minha irmã." "Não tenho nada a temer em relação a McKenna", garantiu ela. "Eu o conheço muito bem, Marcos." "Você o conheceu quando ele era menino", retrucou o irmão. "Agora McKenna é um estranho e você não faz ideia do que ele é capaz." "Não se intrometa, Marcos. Vou agir com McKenna da forma que eu quiser. E espero que você não tente manipular a situação como nosso pai fez anos atrás. A interferência dele me custou muito caro, e embora eu não tivesse escolha a não ser aceitá-la na época, as coisas são diferentes agora." Marcos apoiou a mão no encosto da cadeira dela. A boca tensa traía sua preocupação. "Aline", chamou com cautela, "o que você acha que McKenna quer de você?" A resposta estava clara para ambos. No entanto, Aline viu que o irmão ainda não entendia o que ela desejava. "A mesma coisa que eu quero dele", respondeu ela. "O que você acabou de dizer?" perguntou Marcos, encarando-a como se não a reconhecesse.
Aline suspirou e desviou os olhos para o outro lado do terraço, onde McKenna conversava com 2 homens. Você nunca desejou poder recuperar apenas algumas horas do seu passado? Perguntou ela baixinho. É só isso que quero, apenas uma amostra do que poderia ter sido. Não, eu jamais desejaria uma coisa dessas, foi a resposta brusca de Marcos. As palavras poderia ter sido não significam nada para mim. Só existem o agora e o futuro. Isso porque não há limitações para o seu futuro, comentou Aline em um tom sereno. Mas há para o meu. Marcos cerrou o punho com força. Por causa de algumas cicatrizes? A pergunta fez os olhos de Aline brilharem perigosamente. Você nunca viu minhas pernas, Marcos. Não sabe do que está falando. E vindo de um homem que escolhe suas mulheres entre as mais belas de Londres, como se estivesse provando bombons de diferentes latas? Está insinuando que sou um desses tolos, um desses homens superficiais que só dão valor a uma mulher pela aparência? Aline se sentiu tentada a se retratar da acusação para manter a paz entre eles, mas, ao pensar nas últimas mulheres com quem Marcos havia se relacionado... Lamento dizer, Marcos, que as suas escolhas recentes de companhia, ao menos as últimas 4 ou 5, tinham a inteligência de um nabo. E sim, eram todas muito belas, mas duvido que você tenha sido capaz de ter uma conversa sensata com qualquer uma delas por mais de 5 minutos. Marcos recuou e encarou a irmã. O que isso tem a ver com o que estávamos conversando? Bem, isso mostra que até mesmo você, um dos melhores e mais honrados homens que já conheci, dá grande importância à beleza física. Então, se algum dia eu o vir casado com uma mulher que seja menos do que absolutamente deslumbrante, talvez eu escute seus sermões sobre como a aparência não importa. Aline, tenha uma boa caçada, desejou ela. E lembre-se do que acabei de dizer. Não quero que você me perturbe com isso, Marcos. O irmão soltou um longo suspiro e foi procurar o valete, que carregava seus rifles e suas bolsas de couro. Alguns integrantes do grupo de caçada se aproximaram da mesa de Aline para trocar amabilidades, e ela sorriu e conversou com simpatia com cada um, sempre ciente da figura sombria de McKenna ao fundo. Só quando os convidados começaram a descer os degraus do terraço em grandes grupos, liderados por Marcos, McKenna foi até ela. Bom dia, disse Aline. A velocidade dos seus batimentos cardíacos começavam a ultrapassar rapidamente sua capacidade de pensar. Ela estendeu a mão e prendeu a respiração ao sentir o toque suave dos dedos dele. Mas, de algum modo, conseguiu encontrar o tom de voz tranquilo que usava em ocasiões sociais. Dormiu bem à noite? Os olhos de McKenna cintilaram e ele continuou segurando a mão dela por um instante a mais do que o aceitável. Não, respondeu ele. Espero que seus aposentos não sejam desconfortáveis, falou Aline, puxando a mão. O que você faria se eu dissesse que são?